Olá, galera do EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, eu sei que é difícil, tá? Fazer as atividades, estudar sem estar dentro de sala de aula, sem o auxílio do professor. E é por esse motivo que eu vou gravar aulas, tá? Vou estar gravando aulas semanais e vou criar também um canal no YouTube, explicando as nossas atividades, explicando os conteúdos, para que vocês possam ter mais facilidade na hora de resolver, tá joia? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa atividade, que é a atividade 10, é a nossa atividade de radiciação, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, essa daqui, ok? E eu vou explicar passo a passo, tá? Me acompanha quem puder. Olha só, radiciação. O que é radiciação? Primeira pergunta, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é radiciação. É uma operação matemática, como uma... O que é operação matemática? É igual a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Então, essas são as 4 operações que a gente conhece. A radiciação faz parte dessas operações, assim como a potenciação, que foi o assunto anterior da nossa atividade, tá? Da semana retrasada, que eu vou até depois gravar uma videoaula também explicando um pouquinho sobre potenciação para vocês, tá? Mas vamos voltar aqui, ó. Então, a radiciação é uma operação matemática, como a gente faz soma, subtração, a divisão e por aí vai, então também é uma operação matemática, só que uma operação inversa da potenciação, ou seja, ele é o contrário da potenciação, ele é o oposto da potenciação. Assim como a soma tem seu inverso a subtração e vice-versa, assim como a multiplicação tem a operação inversa como divisão e vice-versa, a radiciação também tem operação inversa que é a potenciação e vice-versa, tá? As operações em matemática têm os seus complementos, têm os seus opostos, tá? Enquanto a potenciação é uma multiplicação, galera, ó, presta atenção aqui, tá? A potenciação ela é uma multiplicação, na qual todos os fatores são iguais. A radiciação, ela procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Vamos para o exemplo que eu tenho aqui abaixo, olha só. 4 ao quadrado, isso aqui é potência, né? 4 ao quadrado. O que isso significa? Esse expoente que vocês estão vendo aqui, ó, esse 2 aqui em cima, que nós chamamos de expoente, e o 4 aqui embaixo, que a gente chama de base, esse 2 vai mandar uma mensagem para a base, vai mandar uma mensagem para o 4, para o número 4, e dizer assim, ó, número 4, eu quero 2 cópias de você, eu quero 2 clones seu. Tá? Eu quero duas cópias idênticas a você. Então, esse número 2, ele vai indicar quantas vezes esse 4 ele vai se repetir em uma multiplicação. Sempre vai ser uma multiplicação. Então, se aqui tem 2, esse 4 aqui ele vai se repetir 2 vezes. 4 vezes 4, 16, tá bom? E como seria a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada nós temos aqui abaixo, eu já vou explicar para vocês, mas vamos mais para alguns exemplos aqui da potenciação. Olha só. 2 à sexta. Significa dizer que esse 2 vai se repetir multiplicando quantas vezes? 6 vezes. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes, tá, pessoal? Esse 2 ele vai se repetir 6 vezes em uma multiplicação. Fazendo as continhas, dá 64, ok? Dizemos que a raiz quadrada de índice 2 de 16 é igual a 4, tá? Isso aqui não se preocupa que eu vou explicar o que é índice, o que é radical agora aqui embaixo, ó, me acompanha. Dizemos que a raiz sexta de 64 é igual a 2. Note que ao dizer raiz sexta, estamos deixando claro que procuramos um número que foi multiplicado por ele 6 vezes e cujo resultado da multiplicação é 64. Professora, não entendi nada. Ok. Vamos por partes, então. Vamos pular para essa parte aqui, ó. Vamos pular para a parte da notação. Nós temos aqui uma raiz, tá? O símbolo da raiz é esse aqui, nós chamamos de radical. Esse N vai ser um número qualquer, nós chamamos de índice. E esse cara aqui debaixo do radical, pessoal, a gente chama de radicando, que vai ser um número, tá bom? Um número qualquer, ok? Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu só tenho mais operações. Deixa eu pegar um exemplo aqui, eu vou digitar aqui, tá bom? Eu vou digitar aqui abaixo um exemplo de raiz quadrada.
Por exemplo, raiz de 4. Quem é a raiz quadrada? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Para facilitar a visualização de vocês, ó. Raiz quadrada de 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? Galera, a raiz quadrada consiste na seguinte coisa, olha só. Eu não disse que tem um certo N aqui, não é isso? Tem um certo N, que vai ser um número, olha só. Quando é raiz quadrada, tá? É porque o N é 2. Quando o N for igual a 2, galera, a gente não precisa colocar, tá? Então, quando esse N for 2, eu não preciso colocar, porque o nome, tá? Já tá dizendo, ó, raiz quadrada. Então, tem um 2 aqui escondido no lugar do N, tá bom? Então, meu índice aqui é 2, é raiz quadrada. E como é que a gente faz para extrair a raiz quadrada, para achar o seu resultado? Ó, raiz quadrada é o seguinte, não é 2 aqui no índice? Então, é a seguinte pergunta que a gente vai fazer agora. Olha só, eu vou pensar em dois números, tá? Em dois números. Como é raiz quadrada, então são dois números que eu vou pensar que multiplicados por ele próprio, vai dar exatamente o número que eu tenho dentro desse radical. Então, qual é o número que multiplicado por ele próprio, duas vezes, eu chego a um número 4? Vai ser 2, né, gente? Porque 2 vezes 2 vai dar 4, ok? Vamos para mais um exemplo aqui? Deixa eu pegar então aqui 9. 9. Raiz quadrada de 9. Eu vou pensar, né? Raiz quadrada. Então, eu vou pensar em dois números que multiplicado por eles, tá? Por ele próprio, dê exatamente esse 9 que está dentro do radical. E a gente sabe que é o 3, né? O 3 vezes 3 vai dar 9. Ah, professora, e quando o índice for diferente de 2? Quando for índice 3, por exemplo. Aí eu vou colocar um exemplo aqui, então. Vou apagar isso aqui e vou colocar agora um exemplo de raiz quadrada cujo índice é diferente de 2 para que vocês possam observar a diferença, certo? Deixa eu colocar aqui. Se for 3, por exemplo, tá, gente? Ó, vamos colocar 27, raiz cúbica, ok? Quando tem 3, a gente fala raiz cúbica. 4, se fosse um 4, raiz quarta. Se fosse 5, raiz quinta. Se fosse 6, raiz sexta. E por aí vai, tá bom? Se fosse 2, não precisa colocar, eu já disse, é raiz quadrada. Se for 3, raiz cúbica, tá? Então, olha só. Não apareceu 3 aqui no índice? Então, eu vou pensar em um número que, multiplicado por ele próprio, não pode ser por números diferentes, tem que ser pelo mesmo algarismo, mesmo número. Por ele próprio, quantas vezes? 3 vezes, né? A raiz cúbica. Então, tem que ser 3 vezes, tá? Deixa eu colocar aqui o parênteses. Tem que ser 3 vezes. Vai dar exatamente o número que eu tenho dentro do radical, que é 27. Aí, aqui a gente tem que ser bom de tabuada, tá bom? Quem vai ser esse número? Vai ser o 3. Vamos ver? Aqui a gente precisa saber a tabuada. E quem não sabe a tabuada pode sentir um pouco de dificuldade. Tá bom? Tem que ser bom de tabuada. Quem não sabe, faz a tabuada no caderno, tenta decorar a tabuada. Vamos tentar ver aqui? Realmente se dá 27? Eu vou pegar umas setinhas aqui para facilitar a visualização de vocês. Para vocês verem, confirmarem aqui comigo, ó. Vamos fazer aqui comigo. Vou pegar uma setinha menor. Ó, primeiro a gente faz, né? 3 vezes 3. Dá quanto 3 vezes 3? Não dá 9? Aí eu peguei esse 9 e vou multiplicar agora por esse 3 aqui, tá? Deixa eu pegar outra setinha também.
Pegar uma menor. Pronto, olha só. Então, me acompanha, ó. 3 vezes 3, 9, certo? Aí, 9 vezes 3, 27. E assim, pessoal, você vai extrair qualquer raiz cúbica, quadrada, quarta, quinta. É só você se ligar no índice. Se o índice for 3, você vai pensar em um número que multiplicado por ele próprio 3 vezes vai dar o número que está aqui dentro do radical. Se o índice for 2, que é a raiz quadrada, então vai ser um número que multiplicado por ele próprio apenas 2 vezes vai dar o número do radical. E aí, pessoal, o pensamento, ele segue, tá? O raciocínio serve para qualquer raiz quadrada, tá joia? Se vocês ficarem com dúvida aqui, é só mandar mensagem para mim no privado, que eu trago mais exemplos sobre a raiz quadrada, tá? Vamos para as propriedades agora, entender um pouquinho dessas propriedades. Essas propriedades aqui, vou pegar um exemplo para vocês de cada um, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom, que eu coloquei muito. Vamos diminuir aqui um pouco. Ó, propriedades da radiciação. Número 1. A raiz enésima de um número elevado a n é igual a esse número. Como seria isso? Vou compartilhar aqui com vocês um quadro branco, tá bom? Onde eu vou estar dando um exemplo de cada propriedade dessa, tá joia? Então, vou interromper aqui um pouquinho e pegar um quadro branco, olha só. Compartilhar aqui o quadro branco com vocês, fica mais fácil. Vai aparecer um quadro branco aí para vocês, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você, em outras palavras, quando você tiver uma raiz quadrada, cujo índice, tá? Digamos que o índice, vamos colocar um índice 3 aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa semana eu vou estar instalando um quadro de verdade, um quadro branco para poder dar aula para vocês. Deixa eu pegar aqui uma canetinha de novo. Ó. Digamos que o índice aqui, pessoal, seja o número 3, tá? Não ficou legal? Vamos fazer de novo. Vamos dizer que esse índice aqui seja o número 3. Nossa, mas tá ruim para escrever com esse mouse aqui, tá? Mas a gente vai no improviso mesmo e vai tentando melhorar, tá? Pronto. Digamos que isso aqui seja um 3, tá? Aí vamos colocar aqui, sei lá, 2 ao cubo. 2 e um 3 aqui no expoente desse 2, tá bom? Olha só, quando o índice, que é esse cara aqui, eu vou circular, vou mudar aqui a cor. Quando esse índice aqui for igual, tá? A esse expoente, pessoal, desse número aqui, ó, que tá dentro do radical, ó, 3, 3, quando isso for igual, aqui você não precisa nem se preocupar em fazer conta. O resultado disso aqui é apenas o número 2. Você simplifica, você cancela esse índice com esse expoente. Mas eu só posso fazer isso quando eles forem iguais, tá bom? Se for diferente, eu não posso fazer isso, tá joia? Aí já vai entrar uma outra simplificação, mas nessa propriedade em específico, quando o índice for igual ao expoente do radicando, a gente pode simplificar, simplesmente cortar, e o resultado é o próprio radicando, no caso, o número 2, tá bom? Vamos voltar lá para as propriedades. Interromper aqui e compartilhar de novo agora a atividade para a gente ir para a segunda propriedade, ó. Índice e expoente do radicando podem ser multiplicados ou divididos pelo mesmo número. Assim, dados números reais, a gente, ó, quando tem números, quando a gente quer generalizar alguma coisa em matemática, a gente usa letras, tá bom? Por isso que aqui tá só letras. Eu vou dar um exemplo para vocês lá no nosso quadro branco.
Assim, dados os números reais quaisquer, tá? A, M, N, P, teremos. O que ele quer dizer é o seguinte, que quando eu tenho índice e expoente do radicando, eu tanto posso multiplicar ou dividir eles pelo mesmo número, tá bom? Então, olha só, deixa eu pegar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Deixa eu interromper. Deixa eu interromper e compartilhar agora o quadro branco novamente. Ó, vamos dizer aqui, por exemplo, tá? Eu tenho um índice, vou apagar aqui. Aí, digamos que aqui eu tenho um índice 3. Aliás, eu tenho um índice 12. Um exemplo, tá, gente? Só para entender. E aqui eu tenho um índice 4. Então, o que eu posso fazer o quê? O que aquela propriedade diz? Ela diz o seguinte, que eu posso dividir esse índice, esse 4, pelo mesmo algarismo. Mesmo algarismo. E também serve para multiplicação. Agora tem que ser pelo mesmo algarismo, tá? Então, como é que ficaria isso aqui? Ó? Eu posso dividir isso aqui, ó, vou mudar aqui de cor. 12 e 4, ambos são divisíveis por 2, tá bom? Pode ser por 2 e pode ser por 3 também, né? 12 mora na tabuada do 2, que é par. 4 mora na tabuada do 2 também. E pode também ser dividido por 3, esse número 12. Só que cuidado, ó. Já não dá para dividir o 4 por 3, porque o 4 não mora na tabuada do 3. Então, 3 aqui já não vai me servir, tá? Que eu não serve apenas dividir um único número, eu tenho que dividir os dois pelo mesmo algarismo. Então, aqui, fazendo essa análise, a gente vê que é o número 2, que vai dividir ambos. Então, eu posso dividir aqui tanto esse 12 por 2, tanto esse 4 por 2, certo? Como ficaria isso aqui, ó? Não se preocupe, pessoal, com essas propriedades agora, tá? Porque depois a gente vai trabalhar elas mais profundamente mais à frente. Não se preocupe, tá? Até porque eu nem cobrei elas na atividade. Aqui é só para a gente entender como é que funciona. Ó, 12 dividido por 2 não dá 6? Dá 6, né? 4 dividido por 2 é o próprio 2, né? E aí dava para dividir por 2 de novo, né, galera? Porque 6 e 2 são pares. Aí você faria outra divisão. E assim, até não poder mais, ó. Esse aqui é um 2 aqui embaixo, tá? Então, eu poderia dividir novamente. Vamos dividir por 2? Ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, né? Ficaria 3 aqui no índice, ó. Esse 2 aqui do radical você repete. E esse 2 dividido por 2, pessoal, 2 dividido por 2 é 1, né? Aí esse 1, ó, você não precisa colocar. Eu coloquei só para você saber que a divisão aqui, o resultado deu 1, mas não precisa colocar, tá bom? Ficou a raiz cúbica de 2, tá joia? Então, essa aí é a explicação dessa propriedade. Vamos para outra. Outra coisa também que você poderia fazer e ser mais prático e ser mais rápido é dividir, ó, 12 por 4. 12 por 4, ó, vai dar 3 e 4 por 4 vai dar 1. Você vai chegar no mesmo resultado, só que mais rápido, tá bom? Então, tem várias maneiras aqui da gente trabalhar essa propriedade. Vamos ver a próxima. Deixa eu pegar mais uma aqui. Ó, essa daqui, pessoal, ó, essa aqui é a parte da simplificação, onde você pode trabalhar, ó, tá vendo? 2 radicais, ó. Você tem uma raiz quadrada
e embaixo é outra raiz quadrada. Quando isso acontece, você repete a raiz quadrada e multiplica os índices, tá? Isso aqui eu não vou nem dar exemplo, é só multiplicar os índices. E aqui, ó, quando você tem dois números dentro de uma raiz, seja ela qual for, quadrada, cúbica, quarta, enfim, não importa. E aqui embaixo, dentro do radical, dentro do radicando, aqui no radicando você tem uma multiplicação, você pode separar, tá? Esse radical aqui, ó, em duas raízes, ok? Então, repetindo. Quando dentro do radical você tem um produto, que é uma multiplicação de dois números, de dois algarismos, você pode separar a raiz, tá? Vai ficar uma raiz para cada número, tá? E a multiplicação permanece. E quando você tem uma divisão, quando você tem uma raiz quadrada de uma divisão, a mesma coisa. Você pode separar uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador, tá joia? Sem problema nenhum. Mas vamos para o nosso exercício. Eu quis só explicar aqui um pouquinho para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Mas eu não cobrei isso no exercício, nem se preocupe. Vamos para o exercício. Olha só, analise as afirmações seguintes. Você tem a alternativa 1, assertiva 1, assertiva 2 e assertiva 3. Eu vou analisar cada uma delas em separado e vou julgar quais delas são falsas e quais delas são verdadeiras e ver qual letrinha dessa aqui se encaixa na minha resposta correta, tá bom? Aí aqui embaixo, ó, eu já coloquei até a resposta logo, porque como fica difícil, fica ruim para mim estar desenhando, fazendo os cálculos aqui com o meu mouse, só quando realmente eu colocar o quadro, tá? De verdade, aí eu já coloquei aqui para facilitar, tá? Mas me acompanhe, olha só. Vamos resolver cada uma das expressões, cada assertiva, para verificar quais são as verdadeiras. Temos uma expressão numérica envolvendo várias operações. Observe, aqui você tem potência, ó. Você tem potência, você tem raiz quadrada, tem divisão, tem uma expressão numérica que contém muitas operações matemáticas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nesse tipo de expressão, é importante lembrar que existe uma prioridade para efetuar os cálculos. Lembra daquelas prioridades? Resolve os parênteses primeiro, depois os colchetes e, por último, as chaves. Resolve as multiplicações e divisões primeiro, as potências também, e raiz quadrada. Por último, faz adição e subtração, tá bom? Então, assim devemos começar com a radiciação, olha aí, e a potenciação. Depois, a multiplicação e divisão. E por último, sempre, pessoal, é a soma e a subtração. Outra observação importante é com relação a menos 5 ao quadrado. Se houvesse parênteses, o resultado seria 25 positivo. Mas sem o parênteses, o sinal de menos é da expressão e não do número. Professora, traduza. Vamos traduzir. Deixa eu fazer no quadro branco, só esse pedacinho aqui, tá? Para vocês verem o que realmente isso significa. Compartilhar o quadro branco, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar. E olha só. Existe uma diferença, pessoal, quando o menos está dentro do parênteses junto com o número, tá? E esse número está elevado a uma potência, a um expoente. Isso aqui é diferente se esse número não tiver, se esse menos estiver fora do parênteses, ou não tiver parênteses nenhum, tá? Então, vocês vão ver que é bem diferente os resultados. Por isso, daquela observação. Aí, vou pegar aqui a caneta vermelha. Vamos resolver, ó. Menos 5 ao quadrado. Lembra que eu disse que o expoente, que é o número de cima, manda uma mensagem para esse número aqui de baixo se repetir a quantidade de vezes que o expoente está indicando? Se aqui é 2, quantas vezes esse menos 5 vai se repetir? 2 vezes, né? Então, vai ficar, ó. Abre parênteses e coloca, pessoal, menos 5 vezes menos 5, ó, 2 vezes, tá? Não corram no erro de fazer, é 5 vezes 2. Não é 5 vezes 2. É o 5 repetido 2 vezes, tá? Ó, isso aqui, ó, é igual. 5 vezes 5 vai dar 25, não é isso?
E o joguinho do sinal aqui, pessoal, ó, na multiplicação, quando você tem sinais iguais, ó, sempre fica positivo, tá? Então, aqui vai ficar 25 positivo. E esse aqui, professora? Pessoal, esse aqui é um 2, tá? É porque é muito ruim desenhar os números com esse quadro aqui, olha só. Então, aqui é menos 5 ao quadrado. Observe que o menos está fora. Esse menos aqui, pessoal, não pertence a esse número. Então, esse menos não vai se repetir duas vezes. É apenas o 5 que vai se repetir duas vezes. E esse menos que está fora aqui, ele não pertence a esse número. Então, eu só vou repetir ele no final, tá bom? Então, esse aqui é o 5. É só o 5 que está se repetindo, tá, pessoal? Ó, é só o 5. 5 vezes 5 dá 25. É só o número 5, tá? E esse menos que tá fora, ele não pertence a um número, então no final eu só faço repetir ele. Aqui ficou menos 25. Foi essa observação que a gente quis trazer para vocês. Então vamos voltar lá para a atividade. Ó, então aqui a gente já sabe que esse menos 5 ao quadrado vai ficar menos 25. Tá? Repete esse sinal de menos que tá aqui, ó, e extrai a raiz quadrada de 16. Pessoal, qual é o número? Como é raiz quadrada de 16, qual é o número que multiplicado por ele próprio duas vezes dá 16? O 4. 4 vezes 4, 16, tá? Então, a raiz quadrada de 16 é o número 4. E repete todo o restante. Eu repeto o menos 10, repete, que não é prioridade agora para fazer. Primeiro eu fiz a potência e a raiz. E vou fazer agora, ó, essa outra raiz aqui que tem um expoente, tá bom? Ó, dividido, ó, presta atenção que aqui eu vou aplicar a propriedade, ó. Tem uma propriedadezinha que a gente vai aplicar aqui agora, olha só. Aqui eu tenho um expoente. E que raiz é essa, pessoal, aqui dentro do parênteses? Não é raiz quadrada? Então, tem um índice 2 aqui também que não aparece, né? Lembra que a primeira propriedade, quando o índice for igual ao expoente, a gente cancela e o resultado é o próprio número sem a raiz? Então, eu cancelo esse índice 2 com esse expoente 2, o resultado é apenas o número 5 que aparece, tá bom? É por isso que ficou assim. Aí na outra linha, agora não tem mais raiz quadrada, nem tem mais potenciação. Aí agora eu vou resolver o parêntese, tá? Vou resolver a multiplicação primeiro, ó, tá? Para depois, por último, a gente vai resolver as somas e as subtrações se houverem. Então, menos 25 você repete e vamos resolver agora essa multiplicação, ó. 4 vezes 10 não dá 40? Menos vezes menos, ó. Na multiplicação, lembra que eu disse que na multiplicação, sinais iguais fica positivo, então ficou mais 40, tá? E eu vou dividir aqui por 5, ok? Vou repetir aqui a divisão por 5. Aí na outra linha, eu vou fazer quem primeiro? A soma ou a divisão? A divisão primeiro, certo? Por último, é soma e subtração. Então, aqui, ó, repete o menos 25, é assim que a gente resolve as expressões numéricas, passo a passo. Aquilo que você não vai resolver, você tem que repetir, você tem que escrever novamente e tudo, ó, passo a passo, linha por linha, e não deixar emendado tudo junto, tá, pessoal? É linha por linha. Resolve uma parte, aí na outra linha escreve outra coisa. Resolve uma parte na outra linha, tá joia? Sempre assim para ficar organizado e você não se confundir. Então, olha só, 40 dividido por 5 vai dar 8, né? Por quê? Porque 8 vezes 5 dá 40, tá? 40 dividido por 5 vai dar 8, tá? Estuda aí a tabuada, você tem que saber tabuada. E agora sobrou menos 25 mais 8, pessoal, olha só. Como tem aqui menos 25 mais 8, é estranho a gente fazer essa operação, né? Então, pensa comigo em dívida, ó. Associa o sinal negativo sempre à dívida, tá? E sempre o sinal positivo àquilo que você tem. Então, imagina só, você tem R$ 8 na sua carteira, na sua bolsa, mas está devendo R$ 25 para o seu colega, tá bom? Infelizmente, você não consegue pagar tudo, né? Você ainda fica com um saldo devedor de R$ 17. Por isso que esse 17 ficou negativo, tá bom? Então, essa primeira aqui realmente está correta, né? Dá menos 17, ó. Então, essa primeira aqui está corretíssima. Vamos verificar se a segunda, que ele disse que é igual a 10, está correto? Então, vamos resolver a segunda agora. Ó, a segunda é essa aqui, ó.
tá? Vamos resolver primeiro as potências e as raízes. Aí escreve a expressão, aí na outra linha vai resolvendo passo a passo. Ó. Repete o 35, dividido, abre o parênteses, repete o 3, ó, raiz quadrada de 81. Qual é o número multiplicado por ele próprio? Duas vezes que vai dar 81, 9. 9 vezes 9, duas vezes dá 81. Então, por isso que ficou 9. Aí, ó, menos, repete, ó. Vamos resolver essa potênciazinha aqui, ó. Observe que esse menos está fora. Então, esse menos não pertence a esse 2, tá? Esse menos, então, só faço repetir. Esse 2 aqui está elevado ao cubo, pessoal. O que isso significa? Que esse 2 ele vai se repetir 3 vezes, minto eu, 3 vezes em uma multiplicação, tá bom? Então, esse 3 que aparece no expoente, ele está indicando quantas vezes o número 2 vai ser multiplicado por ele mesmo. 3 vezes, não é 2 vezes 3 que dá 6, não, tá? É o 2 repetido em uma multiplicação 3 vezes. Então, ó, 3 vezes. 2 vezes 2, vamos fazer comigo. 2 vezes 2 não dá 4? 4 vezes 2 vai dar 8, tá bom? Então, por isso que ficou 8 aqui. Repete o mais um, fecha parênteses, multiplicado por 2 também repete. Aí, na outra linha, eu vou dar prioridade agora para os parênteses, ó. Fazendo essa continha aqui, pessoal, ó. 3 mais 9, pessoal, dá quanto? 3 mais 9, ó. Dá 12, né? 12, você pode somar com esse 1 logo, ó. 12 mais 1, 13. E 13 menos 8 dá 5, tá? Você pode resolver isso aqui do jeito que você achar melhor. Essa continha aqui do parênteses, tá bom? Deu 5. Aí, na outra linha que a gente vai fazer agora, o resultado da divisão, tá? Na outra linha, ó, eu faço a divisão primeiro. 35 dividido por 5 dá 7. Por que dá 7? Porque 7, na tabuada do 5, 7 vezes 5 vai dar exatamente 35, tá bom? Então, divisão também é tabuada, por isso que é muito importante vocês saberem a tabuada. Então, deu 7. E repete aqui a multiplicação por 2 e no final a gente responde. 7 vezes 2 dá 14, ok? Então, essa alternativa aqui é falsa, né? Porque ele está dizendo que dá 10 e não dá, deu 14, tá? Vamos para a última agora. Última. Aqui, olha só. Beleza, vamos resolver isso aqui agora. Aqui é uma multiplicação, onde você, ó, tem 2 parênteses. E esses números aqui, pessoal, ó, todos esses números que estão aqui dentro, eles vão multiplicar esse outro número que está aqui dentro, tá bom? Isso aqui eu vou copiar e vou tentar fazer aqui embaixo, na outra linha, para eu vou fazer no quadro branco essa continha aqui com vocês. Deixa eu só copiar aqui para mim, tá? Vai ficar 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5, ok? Vou tentar digitar aqui mesmo, ver se eu consigo digitar. Vou diminuir aqui um pouquinho para ter espaço para digitar para vocês. Esse mouse hoje não está me ajudando. Ó, pronto, consegui. Ó, quando você tem parênteses multiplicando, significa que cada número que está aqui dentro, o pessoal está multiplicando os outros números que estão dentro do parênteses. Então, me acompanha, ó. Vou pegar esse 3 e vou multiplicar ele pelo outro número que está aqui dentro do outro parênteses, tá? Então, vai ficar 3 vezes 3, não é isso? Ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 você pode dizer que é 3 ao quadrado, tá? Porque ele vai se repetir 2 vezes, ou já colocar o resultado direto, né? 3 vezes 3 vai dar 9. Tá, pessoal? Ó, 3 vezes 3, 9, tá? Não esqueça, por favor. Ok? Ah, professora, por que que tá 3 ao quadrado? Aqui eu já fui um pouquinho direta, tá, gente? Ó, porque esse 3 aqui, ao quadrado, significa que esse 3 está sendo multiplicado por ele próprio 2 vezes. Então, por isso que ele colocou aqui. Mas observe que aqui no final, ó, tem um 9, tá joia? Eu já fui mais direta e já coloquei um 9 aqui. Então, multipliquei o 3 por 3, deu 9. Agora, eu vou pegar esse mesmo 3, pessoal, e vou multiplicar por essa raiz quadrada que aparece do outro lado aqui, ó, tá? 3
vezes raiz quadrada de 5, eu não sei quanto é, eu vou deixar indicado a multiplicação, tá? Eu só preciso ter cuidado para fazer o joguinho do sinal, ó. Como é uma multiplicação e eu tenho sinais diferentes, ó, o 3 está positivo, só que essa raiz quadrada de 5 está negativa, quando você tem sinais diferentes em uma multiplicação, sempre fica negativo, né? Então, aqui vai ficar menos, tá? 3, vou colocar a raiz aqui. Para a gente finalizar. De 5. Ah, professora, por que aqui não colocou? Por que ele tentou simplificar o mais ele tentou ser mais objetivo possível, tá bom? O que eu vou fazer é detalhar o cálculo para você entender de onde vieram esses números, tá? Eu peguei esse 3, multipliquei por esse 3 que está aqui, deu 9. Peguei esse 3, multipliquei pela raiz quadrada de menos 5, deu menos 3, que multiplica a raiz quadrada de menos 5. Eu coloquei esse menos aqui na frente, tá joia? Não vai influenciar, eu coloquei ele aqui na frente. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Já multipliquei o 3 por todo mundo que estava aqui nesse segundo parêntese. Agora eu vou pegar a raiz quadrada de 5 do primeiro parêntese e multiplicar agora por todo mundo do segundo parêntese. Olha só. Raiz quadrada de 5 vezes esse 3, pessoal, eu não sei quanto é, eu vou deixar indicado. Como ambos estão positivos, vai continuar positivo. Então, vai ficar, ó, mais... Vou colocar o 3 na frente, porque quando você está multiplicando, não importa a ordem, tá? Se colocar o 3 na frente, o 5 atrás, não vai importar a ordem, tá? Na multiplicação. Tanto faz você multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12, como 3 vezes 4, que também vai dar 12. Então, ó, 5 vezes a raiz de 3 é o próprio 3 raiz de 5 novamente, tá? Só que positivo. Aí, vou colocar a raiz aqui. Ok? Até aqui tudo bem, né? Beleza. E agora, para finalizar a multiplicação, vou pegar essa raiz quadrada de 5 e multiplicar pela raiz quadrada de 5 que está aqui, pessoal. Ó, ok? Sinais diferentes vai ficar negativo. Então, mais vezes menos vai ficar menos. E a raiz quadrada de 5, pessoal, ela vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, né? Então, abre um parênteses. Vai ficar de novo a raiz quadrada de 5. Observe que eu estou detalhando, tá? Fecha parênteses e a gente tem um expoente 2, né? Porque essa raiz quadrada de 5, ao multiplicar por ela mesma 2 vezes, eu posso escrever, deixar em forma de potência. Ok? Pronto. E agora, vamos finalizar aqui. Olha só. Preste atenção aqui, tá? 9. Vou repetir. 9, eu vou repetir. E olha só, pessoal, ó. Esses algarismos aqui, ó, 3 raiz de 5 e 3 raiz de 5 são iguais, né? Ambos estão com sinais trocados, ó. São os mesmos algarismos, mas um tá negativo e o outro tá positivo, tá, pessoal? Quando você tem essa situação, isso aqui dá 0, tá? Isso aqui é cancelado, tá? É a mesma coisa que você ter 1 positivo e menos 1 negativo, tá? 1 menos 1, 0. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, o mesmo algarismo, com sinais opostos, isso aqui dá 0, tá bom? Então, por isso que aqui ele não colocou aqui em cima, tá? Ele já foi muito mais direto. Então, aqui vai dar 0 pra gente, ok? E agora eu vou resolver só esse menos que tá aqui com essa raiz quinta aqui ao quadrado, tá, gente? Olha só. Lembra que eu disse que quando o índice for igual a expoente, que não é raiz quadrada, quando o índice for igual a expoente, eu cancelo e vai ser igual ao número que está dentro do radical. Então, esse aqui é o próprio 5. Vai ficar negativo porque tem um menos aqui fora. 9 menos 5, 4. Tá aí respondido a segunda alternativa. E a gente já verificou que é correta, porque a alternativa 3 está dizendo que obtém-se um número múltiplo de 2.
Múltiplo de 2, pessoal. 4 é múltiplo de 2. O que é um número ser múltiplo de outro? É ser divisível, tá? 4, você consegue dividir por 2? Consegue. Dá uma divisão exata? Dá. Então, 4 é múltiplo de 2. 4 mora na tabuada do 2. Então, por isso que o número 3 está correto. Esse resultado é um número múltiplo de 2, ok? E aqui a gente finaliza essa atividade com as explicações. Provavelmente, a próxima semana eu estarei gravando mais videoaula para vocês, tá? E eu vou criar um canal no YouTube para postar todas as nossas aulas, para vocês poderem rever quantas vezes vocês quiserem, pausar vídeo, copiar, fazer o que vocês quiserem, quando vocês quiserem, tá bom? Então, ó, desejo aí tudo de bom para vocês. Forte abraço, excelente sexta-feira e um bom final de semana, tá, pessoal? Espero ter ajudado aí um pouquinho o entendimento de vocês. E se ainda assim vocês ficaram com dúvida, manda mensagem aí para mim no privado para eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Sem receio nenhum. Pode mandar mensagem para mim. Beijos. Fiquem com Deus.